Estamos diante de uma mensagem muito conhecida, principalmente no tocante ao relato dos dois malfeitores que foram crucificados com Jesus. Mas nós precisamos sempre mergulhar mais profundamente, nos questionar, porque somente assim a gente consegue entender e avançar no que se refere às coisas divinas. Meus irmãos, Jesus, ele pregou, curou, ele teve muitos adversários, principalmente as autoridades religiosas de seu tempo. Eles preferiram acreditar que Jesus era um farsante, um lunático, do que de fato repensar diante daquilo que estava aos olhos deles, do que Jesus fez, do que Jesus ensinou. E procuraram a todo momento, até o último minuto, matá-lo, levá-lo à morte, até chegar a esse ponto aqui que nós conhecemos. Então nós podemos perceber que eles conscientemente tomaram essa decisão em não crer. Isso também a gente percebe nos dias de hoje. Muitas pessoas tomam a decisão de não acreditar, de não crer. É um direito que lhes assiste, mas isso é feito sempre de forma consciente. E naquele tempo, o judeu não podia sentenciar ninguém à morte. Então eles influenciavam os romanos assim a fazer. Os soldados romanos, por sua vez, não tinham sequer nenhuma aptidão religiosa, não se importavam com a religiosidade em Jerusalém, então para eles tanto fez como tanto faz. Então esses sim eram pessoas que não tinham total consciência do que representava aquele homem na cruz. Para eles era mais um malfeitor que tinha que morrer de forma brutal. Porque aqui nós estamos vendo Jesus, nesse momento da cruz, rogando perdão a eles. Isso aqui, meus irmãos, tem que mexer com a gente, porque uma coisa é aquilo que Jesus fez por nós, ou fez para nós. A gente sabe, a gente acredita, ele morreu na cruz, ele pagou os nossos pecados. Outra coisa é aquilo que Jesus fez em nós. E é nisso que temos que pensar. O que essa crucificação ela tem que fazer em nós? Aqui nesse momento ele já deixa algo para que nós possamos refletir. Porque primeiro ele está ali, crucificado, como narra o texto, uma à direita, outra à esquerda. E agora ele está rogando perdão aos seus executores. Que coisa profunda, né? Vivemos num tempo que é olho por olho, dente por dente, não há amor, não há nada. Mas olha a cena. Aqueles homens que escarneceram, cuspiram, bateram, estão ali. Jesus está na cruz agora, já todo desconfigurado, todo ensanguentado, todo arrebentado. Ele está pedindo ao Pai que lhes perdoe, porque aqueles homens não sabiam o que faziam. Eu quis trazer a diferença das autoridades para os romanos, para a gente poder entender muito bem quem eram aqueles que não sabiam o que faziam. Ele está rogando perdão. Aí a gente tem que começar a pensar naquilo que Jesus fez por nós, para nós, agora o que ele tem que fazer em nós. Muitas das vezes, meus irmãos, a nossa ótica ela está totalmente turva, e nós não conseguimos enxergar nessa ótica de Jesus e começamos a sofrer dentro do nosso interior. Quantas das vezes nós não somos capazes de rogar, pedir que Deus perdoe aquele que de alguma forma nos afetou negativamente. Isso aqui tem que ser uma reflexão para a gente, o seguinte: nós sabemos que a cruz é o pagamento dos pecados, nossos pecados, da humanidade. A partir do momento da cruz, Deus já não nos olha mais segundo as nossas ações de outrora. Ele nos olha agora mediante o sangue derramado de seu Filho. Já não cabe mais a nós também olharmos para as pessoas, estou falando do círculo mais próximo, com um olhar daquilo que fizeram quando eles não sabiam, daquilo que fizeram quando não tinham amor dentro dos seus corações, daquilo que fizeram quando não tinham Cristo Jesus. Isso é o que Jesus faz em nós. Olharmos agora para as pessoas, não segundo o seu comportamento do passado, que se nós olharmos o nosso também, nós não temos muita coisa para se vangloriar. Mas começar a entender o seguinte:
que assim como Cristo olhou para aquelas pessoas, rogou perdão a elas, nós como cristãos também precisamos perdoar. Precisamos sair daquele sentimento de uma coisa que foi feita lá atrás e ainda perturba o nosso futuro. E começarmos a olhar como Cristo olhou. Espera aí. Um Deus morreu, pagou, me perdoou, mesmo sendo eu um adversário. Não tem mais sentido para mim, que eu conheço, olhar as pessoas mediante uma coisa que já foi. E isso é importante porque isso atrapalha também o teu futuro. Nós já aprendemos muito bem aqui que perdoar não é conviver. Perdoar não é trazer para perto. Perdoar é não se tornar refém. É não permitir que aquele sentimento, aquela conduta lá de trás continue ainda nos prendendo no futuro, nos levando a uma ótica turva, a uma mágoa, ressentimento, a um comportamento que não vai reluzir aquilo que Jesus ele é. Porque é o que ele faz em nós. Esse é o maior exemplo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa, roga perdão, não guarda no coração. Não tem atitude no presente baseado num passado tão distante, tão distante, que se você prender-se a isso, isso vai atrapalhar o teu futuro. E estou trazendo isso porque refletindo no perdão de Deus à humanidade, na atitude de Deus com o homem, a gente tem que pensar em tudo isso, tentar abrir um pouco mais o ângulo de visão, que Jesus ali diante daqueles que estão punhalando ele, está pedindo que o Pai os perdoe. Não aquelas autoridades lá conscientemente em si, poderiam se arrepender, mas para aqueles homens estavam ali se alegrando no fato de executar alguém, porque eles eram assim. Quando tinha alguém para matar, a festa no batalhão. Ele está pedindo que o Pai os perdoe. Continua a narrativa do povo zombando, das autoridades zombando. O povo estava ali vendo, mas as autoridades zombavam. Você não é o Cristo, você não é o escolhido, sai daí, que eles preferiram não crer. Esses não são inconscientes, esses sabem o que fazem, como nós. Por isso que aquele discurso da vitimização, ele não tem sentido. Porque a pessoa sabe o que faz. O que tem sentido é aquele que não tem a real consciência do que está fazendo, ou a profundidade daquilo, ou muitas vezes aquele que, mesmo amando, mesmo querendo o bem, porventura faz uma coisa que não era tão agradável assim. É diferente. Zombavam dele, não, que eles desce daí. E igualmente os soldados escarneciam, aproximando, torcendo o vinagre, dizendo: seu rei, sabe, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o texto diz que a condenação de Jesus qual foi? Porque ele roubou, porque ele matou? Não. Porque ele se intitulou rei dos judeus. E agora entra, olha o exemplo de Jesus. Jesus roga perdão aos seus executores. E agora ele perdoa o arrependido. Coisa bonita para a gente começar a perceber como é importante a gente jogar para dentro dos nossos corações aquilo que Jesus nos ensinou, porque o mal do século hoje são os problemas mentais. Gente, não é um problema mental biológico, aquele adquirido por rancor, mágoa, frustração, decepção, são os problemas de hoje. Até porque percebemos que a mente humana hoje está muito mais fragilizada do que outrora. Tudo é motivo de muitas pessoas perderem o rumo. E a gente vai vendo o comportamento de Jesus diante daquelas circunstâncias, nos ensinando como nós devemos lutar para ser, e vendo que isso aqui não é só para o outro, pelo contrário, é muito mais para nós. E está ali Jesus na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, pagando o preço pelas nossas decisões ruins. E estavam dois homens do seu lado, cumprindo a profecia que disse que com os malfeitores ele foi contado. Está ali Jesus. E ali está um. A gente tem sempre que ver o comportamento e se aproximar de um dos dois, né? Como é que pode? Você não se disse que você é o Salvador? Desce daí, salva a ti mesmo e a nós também. Está eles praguejando Jesus.
Está ele ali dizendo, eu quero que tu resolva logo o meu problema, eu quero que você resolva logo a minha causa. E esse é o problema, a gente não está olhando a coisa com a profundidade que deve ser. E a gente continua navegando em mares tempestuosos. Salva-te a ti mesmo, querendo somente salvar a sua pele, resolver o seu problema. Não percebendo tudo aquilo que englobava, Deus está perdoando o pecado, está perdoando os seus executores. Não vai olhar para aquele passado da ignorância, para hoje impedir um futuro glorioso. Temos que entender isso muito bem. Até porque as pessoas, elas vêm e vão. Hoje nós temos a oportunidade de honrar e valorizar. Talvez amanhã não tenhamos. A gente ficar preso a coisas insignificantes de lá de trás te impede de viver um futuro melhor hoje. Aí Jesus está aqui diante desse que só quer resolver o seu problema, mas tinha um outro que o repreendia. Ué, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Ele já conseguiu ver uma coisa que muita gente não viu, que Jesus era Deus. Ele já pôde ver em Jesus a divindade. Você não teme estando na mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o castigo do que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha esse homem arrependido na cruz dos seus atos, reconhecendo a divindade de Jesus, reconhecendo que a morte não teria poder de subjugá-lo. A morte não teria poder sobre ele. Ele sabia: você está aqui, mas você vai voltar no seu reino. Lembra de mim. Eu mereço essa cruz. E interessante todo esse diálogo, porque a gente vê o quanto devemos perdoar, porque às vezes é muito fácil jogar todo o peso para o lado oposto. Como nós devemos olhar as pessoas, é claro, com toda a sabedoria que isso requer, porque infelizmente tem situações que é melhor realmente a distância, não por causa da nossa parte, até por causa da outra parte, porque não vai dar para caminhar, mas nunca no coração guardar nada de ruim, ou nem dirigir o comportamento hoje pela falta de ontem, e começar a entender, quando a gente reconhece aquilo que nos é da nossa competência reconhecer, Deus ouve. Ele reconhecendo aqui a sua iniquidade, a sua situação, a justiça daquele ato, repreendendo o outro que só estava pensando em si, reconhece a divindade de Jesus e que Jesus ia vencer a morte. E Jesus prontamente respondeu: em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Interessante, paraíso é uma palavra persa que quer dizer jardim. Aí já faz logo uma referência ao projeto inicial, o homem no jardim. Agora entenda, a gente fala muito: Jesus salvou o ladrão na cruz, mas pega todo o contexto, pega toda a cena, te vê o quanto ele se arrependeu, o quanto ele ensinou o outro que só pensava em si, quanto Jesus mostrou como ele é perdoador e como nós também devemos ser. Tudo isso é o que ele fez por nós e para nós. Nós temos que começar a pensar o que ele está fazendo em nós. Não adianta eu falar que sou cristão, bater na Bíblia, sou crente, eu sou cristão, sou uso bíblico, seja lá o que for, se o nosso comportamento passar longe daquilo que Jesus ensinou. Se a morte de Jesus não trouxer nenhum efeito real na nossa vida, a começar pela nossa ótica do mundo e das pessoas, a começar por essa questão de entender que a misericórdia também me alcançou, então eu não posso viver e tratar as pessoas sem misericórdia. E entender que nós estamos aqui de passagem, as pessoas também. Tenta trazer isso para o seu espaço. Uma coisa é o tempo da ignorância, como outrora também nós um dia estávamos. Outra coisa é o momento da luz. Se nós ficarmos presos lá, não há futuro. Se Deus olhasse para mim e para você, segundo o nosso comportamento de outrora, nenhum de nós estaríamos aqui essa noite. Quantas coisas ruins já pensamos, quantos atos ruins já fizemos, nós, todos sem exceção. Por isso que não devemos atirar pedra em ninguém, porque o nosso telhado é de vidro sim.
Mas ele mudou a ótica. Não vou olhar para você segundo a tua maldade. Vou olhar para você segundo o sangue do meu filho. Glória a Deus, fiel. Que nós possamos entender isso. Começar a tentar aplicar. Porque todo discurso, até o ruim, se for bem enfeitado, ele dá para engolir. Mas a questão não é o discurso, a questão é a prática. Jesus em nós. Ele morreu, ele ressuscitou, seu sangue lavou, isso, maravilha, é isso mesmo. Ele morreu, o sangue nos lavou, é o que ele fez para nós, mas e aqui dentro? O que ele está fazendo em nós, nos transformando, nos moldando, nos fazendo entender que nós precisamos preservar. Estamos falando de perdão, estamos falando de renovo, estamos falando de visão como Cristo vê. E eu fecho esse meu raciocínio bíblico pelo seguinte texto. Em Colossenses 3, versículo 13 para frente, ele fala algo interessante. Olha que a paz de Cristo habite em seu interior. Também está falando de perdão. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. E a paz de Cristo abunde no seu interior. Porque é para essa paz que você foi chamado. Essa paz não é só a paz do Senhor, não. É a paz dentro de nós. De não guardar nada de ruim de ninguém, de estar bem com todo na medida do possível. De não ter dentro de nós qualquer tipo de sentimento que venha azedar nosso interior. Mas que todo tempo o interior está doce, está tranquilo, sabendo que nós temos entrada e saída diante de todas as pessoas que nós conhecemos, fazem parte do nosso ciclo. É essa vida que a gente tem que viver. Isso vai do perdão, que não é uma questão fácil, mas é uma questão de decisão e obrigação do cristão. E a gente começar a parar e começar a ver como o nosso comportamento ele está sendo conduzido. É mediante a ótica do turva do passado, da ignorância, ou é da medida de um presente que vai nos levar a um futuro melhor? O ladrão recebeu o seu quinhão. Foi num dia. O que importa é se arrepender, o que importa é reconhecer, o que importa é perdoar. Jesus jogou perdão aos seus executores. Às vezes precisamos fazer isso. Que a pessoa te fez um mal, ora a Deus, Senhor, perdoa ela. E se a pessoa te pediu perdão, perdoa ela também, muito mais, porque te pediu. E não deixe algo ruim entrar em você. Que o que Cristo fez para nos justificar, nos perdoar e nos lavar, continue conduzindo a nossa vida nesse mesmo barco. Para que nós possamos ter a mente forte, o coração interior forte e a paz de Cristo reinar em nossos corações. Pense nisso, porque essa noite a ceia do Senhor não é um simples memorial somente. Também é um momento de refletirmos, porque como Jesus dá a ceia, ele reúne todo mundo diante da mesa, é isso que ele fala. É uma ceia de comunhão. Então temos que estar bem com todos, temos que estar bem com o nosso interior. Não podemos ter no nosso coração nada de ruim, porque isso impede o operar pleno do Espírito Santo. Então o perdão parte daí. Aplique isso na sua vida. Perdoe, peça perdão, rogue perdão e tenha paz. Só assim conseguiremos manifestar a glória de Cristo Jesus aqui nessa terra. Amém? Meus irmãos,